Irmãos, paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia, hoje é dia 1º de agosto de 2000, nós estamos aqui pela parte da manhã para poder compartilhar com os irmãos mais um acréscimo de texto, amém? Eu quero hoje compartilhar com os irmãos um pequeno estudo, um pequeno resumo daqui do livro de 2 Crônicas, no capítulo 6 e no capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos falar sobre a vida de Salomão, sobre o sacrifício que ele fez, certo? O capítulo 6 e o capítulo 7 é onde conta a história que aconteceu, o sacrifício dele, certo? Por que esse texto? Por que eu escolhi falar sobre esse texto? Porque, irmãos, está acontecendo uns erros de pregação, uns erros de ministração da palavra do Senhor em relação a esse tipo de templo que foi levantado. Em relação a quê? É porque muitas pessoas pensam que o templo de Salomão ele foi um templo escolhido por Deus para habitar, certo? Salomão, até o mesmo Salomão, até o próprio Salomão, ele pensa ser o tal filho de Davi que ergueria a casa de Deus para habitar a presença de Deus, certo? No próprio texto ele diz que ele queria que se cumprisse na vida dele ali, pedindo para Deus em oração. Mas nós vamos entrar no texto e saber que Salomão não era esse filho de Davi, a qual iria erguer esse templo, casa de Deus, e esse templo, que seria casa de Deus, não é esse que Salomão levantou, que teria o nome de Deus. O próprio Deus, no capítulo 6 de 2 Crônicas, no verso 6, vai dizer, pelas palavras do próprio Deus, que falou pela boca do profeta Davi, pai de Salomão, dizendo dessa forma: o próprio Salomão, na oração com Deus, ele vai informar para Deus: poxa, Senhor, poxa, Deus de meu pai, o Senhor falou pela boca do meu pai que o Senhor não, naquela época que tirou Israel do Egito, na época que tirou o povo lá do cativo, o Senhor não escolheu pessoa nenhuma para ser cabeça sobre Israel, o Senhor não escolheu ninguém para levantar o templo. Mas quando chegou perante meu pai Davi, a qual teve a vontade em seu coração de levantar e erguer um templo para o Senhor até gostou do projeto do meu pai Davi, mas o Senhor disse para meu pai que não seria ele que iria levantar, que seria o filho dele, o filho do meu pai Davi, e eu sou o filho do meu pai Davi. Só que, agora saindo do texto, Salomão, ele não faz ideia de que Deus, ele não disse para Davi que o filho de Davi seria chamado Salomão. Não informa que o filho que edificaria, levantaria o templo de Deus com o nome de Deus, seria alguém chamado Salomão. Mas existem várias profecias, a qual também está em Ezequiel 37, lá no finalzinho, fala que da linhagem de Davi, ou seja, é filho, mas é da linhagem, da geração de Davi, seria erguido alguém da linhagem de Davi para ser cabeça de Israel, para governar o povo de Deus. E ali haveria o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, e teria o nome deles e governaria sobre todos, certo? Nós vamos entrar nesse detalhe. Então, no capítulo 6, no verso 6, o próprio Deus, ele define, ele indica, ele fala, ele afirma que a casa a qual Deus escolheu a casa dele, chamada Jerusalém. Jerusalém é a casa que Deus escolheu para habitar. E Deus escolheu, está lá no texto, Deus escolheu essa casa, chamada a Jerusalém, a cidade santa, para ter o nome dele. Agora nós vamos aqui, olha só, nós vamos descer aqui para poder pegar os fundamentos, certo? Os fundamentos estão aqui. Os fundamentos sobre 2 Crônicas 6, capítulo 6, versículo 6, certo? Apocalipse, capítulo 2, versículo 17.
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, que é a palavra de Deus, e lhe darei também uma pedra branca, agora aqui grifado. E nessa pedra um novo nome escrito, ou seja, escrito um novo nome, a qual ninguém sabe senão quem o recebe, ou seja, a pessoa que recebeu conhece o novo nome escrito. Depois, em Apocalipse 3, versículo 12, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, exatamente a cidade a qual Deus escolheu para ser a casa dele, para habitar e para ter o nome do Deus. Que aqui, seguinte, que desce do céu da parte de Deus e também terá o novo nome da parte de Deus, ou seja, a cidade a qual Deus escolheu em Apocalipse, com o novo nome a qual Deus escolheu, que é para ter o nome de Deus. Aí depois Apocalipse 21, no versículo 2. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu noivo. Nós vamos conversar sobre isso. 21, 7. O vencedor dará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. 21, 10. E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. 21, 11. Tendo a glória de Deus. Depois 21, 22. Não vi nela santuário, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Agora vamos explicar isso aqui. Por que eu mostrei essas referências? Porque essas referências, ela fala exatamente o que Deus escolheu antes de criar o Templo de Salomão. Antes de criar o Templo de Salomão, Deus já projetou. Antes de Davi querer projetar aquele templo feito por mãos humanas, a qual o humano Salomão edificou, e desceu lá, depois eu vou explicar o porquê que desceu. Mas antes disso, Deus ele já criou, já projetou a casa que ele quer habitar, que ele queria habitar, e ele criou essa casa e ele deu o nome dele para essa casa, a cidade de Jerusalém. Aqui nesse texto informativo vai informar que essa cidade de Jerusalém, ela também era comparada à noiva do Cordeiro, tanto que o texto vai dizer: vem cá e te mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro, a nova a cidade, a santa Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Como é a noiva do Cordeiro, e a noiva do Cordeiro e o corpo de Cristo é um só, é o mesmo, e Jesus é o cabeça, todo o corpo tem um membro, e todo membro é tabernáculo, todo membro é templo do Espírito Santo de Deus. Então vamos imaginar então vários templos, vários tabernáculos, várias casas de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Várias casas, naquela época não tinha prédio, certo? Só tinha casa. Então várias casas formam exatamente uma cidade. Cheia do Espírito Santo de Deus é exatamente uma cidade santa, cheias de templos, cheia de casa do Espírito Santo de Deus, concorda? Como é santa, então ela tem exatamente a glória de Deus. E ela tem um novo nome dado por Deus, para ser escolhido por Deus, reconhecido exatamente pelo seu Espírito Santo, a qual só Pai e o Cordeiro reconhece como filho, como essa pessoa, essa alma, esse tabernáculo, essa cidade, cada moradia, cada casa que habita nela, como que pertencente ao reino dos céus. Entenderam? Então, exatamente esses que são templo do Espírito Santo, que forma o corpo de Cristo, que forma a noiva do Cordeiro, que forma a cidade de Jerusalém, é a quem Deus se refere no capítulo 6 de 2 Crônica, no verso 6, que Deus escolheu a Jerusalém para habitar e para ter o nome dele. Agora, então por que Deus permitiu Salomão criar, edificar o templo dele, o templo agora qual foi feito pelas mãos dele, todos os servos, e desceu a glória de Deus ali? Vamos analisar o texto que no capítulo 6, no início, Salomão ele inicia uma oração, certo? Salomão ele inicia uma oração, ele suplicando a Deus, pedindo a Deus bem claramente, para que todas aquelas coisas a qual ele falou para o pai dele, Davi, que se cumprisse na vida dele, porque ele é filho de Davi, Salomão é filho de Davi. E como a palavra foi dita para um filho de Davi, mas não declara qual filho,
um filho quer dizer uma geração. Ou seja, após Davi veio uma geração de Davi. Um filho. Mas qual filho é esse? Não informa. Mas como Salomão ele é um filho de Davi, ele pede para Deus para se cumprir isso na vida dele. E ele não faz isso somente com palavras de súplicas, palavras de pedido. Ele nos informa uma atitude de fé. Ele começa então a construir o templo, ele forma no texto que ele edificou o templo, ele informa para nós e para Deus, na oração que ele faz a Deus, que o templo está construído, ele pede para que Deus ele desça a glória naquele lugar, e que aceite o sacrifício, e comece a coordenar o povo, né, e comece a perdoar os pecados do povo, e ser com o povo. Então ele começa uma atitude de fé, uma súplica para se cumprir todas aquelas coisas, profecias dadas pela vida de Davi, pela boca de Davi, para se cumprir na vida dele. E não só naquele momento antes, nos dias de dedicação ao templo. 7 dias de dedicação à edificação do templo, e de consagração, né, e de jejum, santificação, e de expiação, essas coisas. Depois, o 8º dia, a Santa Convocação, e 7 dias foram os dias da festa. Nos 7º dia, os dias da festa, é onde aconteceu o ritual, ou o sacrifício, o holocausto, de 22 mil bois e 120 mil ovelhas, a qual foi só um único sacrifício do rei Salomão, fora os outros do povo todo. Está escrito no texto que um único sacrifício do rei Salomão foram 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Um único sacrifício dele, para chamar a atenção de Deus. Por que eu digo que é para chamar a atenção de Deus? É porque, olha só, um pedido pela fé para se cumprir na vida dele, não basta só com súplicas. A pessoa também tem que ter uma certa atitude, demonstrar fé. Vamos colocar o exemplo da mulher que está com fluxo de sangue. Ela não só suplica a Deus uma misericórdia, na hora que Jesus pergunta, quem foi que tocou em mim? Ela fala bem assim, foi eu, me perdoa, Senhor, foi eu. A minha atitude não foi adequada, mas eu precisava muito dessa cura, certo? A mulher cananeia, por exemplo, a mulher cananeia, ela teve várias rejeições. Os apóstolos começam a falar que ela está já atrapalhando, certo? Ali a obra que Jesus está fazendo. Mas Jesus ele fala para poder deixar em paz, certo? Mas só que Jesus também ele se cala certo tempo para ela, depois começa a falar algumas coisas, não reprimindo ela, mas para o desenvolvimento dela. Então, até um certo ponto em que ela não consegue desenvolver o que Jesus quer, até um certo ponto que ela não consegue desenvolver o total objetivo que Jesus queria, que era o máximo da fé dela, até o ponto que ele vai dizer, agora sim você alcançou a fé. Eu nunca vi tanta fé em toda Israel. Ou seja, Deus ele avalia o descer pela glória dele e manifestar no templo pela ação de fé de Salomão. A ação de fé de Salomão é a seguinte: ele orou a Deus, ele pediu a Deus e não ficou só nas palavras. Ele foi lá e chamou a atenção de Deus com um sacrifício, mostrando que ele queria muito mesmo que se cumprisse aquilo na vida dele. Então ele pede para Deus descer a glória, certo? Ele pede para Deus mostrar a resposta dele em relação à hora dele, em relação à oração dele. Mostrar a resposta como que Deus ouviu a oração dele. Ele faz uma segunda oração antes de queimar todo o sacrifício. Ou seja, a primeira oração foi antes, na dedicação ao templo. A segunda oração foi durante o sacrifício. Após a segunda oração, Deus responde com fogo, a qual consome todo o sacrifício, certo? E depois desce uma imensa glória de Deus na casa. Aí depois, após acontecer todo o culto, a festa de 7 dias, que todo o povo foi despedido para as tendas, para as suas casas, aí sim Deus vem durante a noite e aparece então para Salomão, dizendo que ele resolveu e ouviu a oração de Salomão, e se cumpriria todas as palavras a qual foi pedido por Salomão na primeira oração. Ou seja, isso vai demonstrar que Deus ele aceitou o pedido de Salomão pela atitude de fé.
Então a atitude de fé de Salomão é que fez com que o coração de Deus se movesse e descesse a glória de Deus naquele lugar. Mas isso não quer dizer que Deus aceitou que aquela casa, aquele templo, fosse a casa escolhida por Deus para ter o nome de Deus e para ser a casa habitar do templo de Deus. Deus ele deixa bem claro que ele escolheu o corpo de Cristo, o corpo do Cordeiro, que é a noiva de Cristo, que é a Santa Igreja, a Nova Jerusalém, a Santa Jerusalém. Entendeu? Que são os vários tabernáculos, que são todos os templos do Espírito Santo que formam o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Todas as dúvidas são tiradas. Eu tenho todas as referências aqui escritas. Esse estudo aqui não é teologia, como pode ver aqui, eu posso tirar o que eu quiser, tá vendo? Posso apagar o que eu quiser aqui, ó, some tudo, tá vendo? Isso aqui é tudo eu que escrevo, amém? Isso aqui tudo conhecimento dado pelo Espírito de Deus, é o Senhor que me dá essa sabedoria para escrever, não aprovo teologia, mas aquele que tiver alguma dúvida, irmão, vocês podem colocar no comentário do vídeo ao qual vai ser postado, amém? Para os canais dos Santos Ensinamentos de Deus e para o canal A Graça Irresistível do amigo Frank Chagas. Irmãos, não se corrompam com os falsos ensinamentos. Não se deixem levar por enganações ditas nos púlpitos afora. Examinem as Escrituras, porque elas vão deixar bem clara. As evidências estão nas próprias Escrituras. Tanto que, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 6, é quem vai dizer toda a verdade. As próprias Escrituras de Deus, elas explicam as próprias Escrituras de Deus. Não precisa de teologia, não precisa de pegar conhecimento de alguém ou disso, aquilo. Por quê? Porque as próprias Escrituras de Deus está explicando ela mesma. Mas quem explica toda ela, o que está escondido, com os olhos humanos, não consegue compreender, é o Espírito Santo de Deus, a qual faz o ser humano enxergar e abre a mente para ter o conhecimento. Amém? Então, se você precisa conhecer as Escrituras, esse canal eu abri com o intuito, com o objetivo de ajudar a quem não consegue compreender. Esse canal não é com o objetivo de se engrandecer, não é com o objetivo de conseguir algum meio de ganho, não. É com o objetivo de apoiar, ajudar a quem precisa conseguir conhecer a verdadeira verdade que não é pregada nos púlpitos, nas igrejas de quatro pedras, entendeu? Então, irmão, se você gostou desse canal, desse vídeo, se você acha importante essas mensagens qual é pregada, essas mensagens qual é levada de forma discernida ao conhecimento dos irmãos, das irmãs, a quem está assistindo, se você acha importante, acha legal isso, se você vê pelo Espírito de Deus que é verdade o que está sendo pregado, por quê? Porque nada que eu falei está fora das Escrituras. Então, se eu estou mentindo, as Escrituras também estão mentindo. Mas tudo que é mostrado está escrito. Então, se você vê que é verdade e concorda, acha que é importante esse canal, então compartilha com os amigos, compartilha com os irmãos, né? Pede para seguir lá, ajuda a levar um pouquinho mais adiante essas palavras, porque você vai não só você se alimentar, você vai ajudar outras almas também. Amém? Deus abençoa. Estamos com o intuito de crescer um pouco mais. Se você quiser nos ajudar de alguma outra forma, pretendemos abrir uma forma de palestrar isso presencialmente, não só em vídeo. Amém? Toda ajuda é bem-vinda e o meio de contato é pelo comentário do canal por enquanto. Amém? Deus abençoe a todos. Paz de Cristo.